Graça e paz de Jesus Cristo, você que está aí no aconchego do seu lar, foi conferido-me a oportunidade para estar trazendo uma palavra de reflexão essa tarde. E eu quero compartilhar com vocês, já aproveitando aqui também, agradecendo ao nosso pastor que confiou, o Marquinhos que está aqui, obreiro da igreja, agradecer porque confiar, a gente trazer uma palavra assim breve, de reflexão, eu creio que vá ao encontro do seu coração. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 e 2, depois você pode ler com calma o capítulo todo, depois o versículo 4 a 7 e depois o 11 a 17, que diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vou para o versículo 4 agora. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Vou para o versículo 11 agora. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aí nos seus lares,
Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso, confuso, por algumas pessoas não viver o conhecimento da doutrina de Jesus Cristo. Conforme eu citei aqui, o versículo 11 desse capítulo 19 de Atos, a gente pode trazer aqui, contextualizando esse momento presente, o que nós estamos vivendo. Olha, hoje, líderes renomados da mídia, eles prometem sucesso, prosperidade, mas apenas para obter vantagem, onde um Jesus, o qual a Bíblia, ela não nos fala desse Jesus dessa forma que eles trazem para os seus próprios interesses. E pregam então o sucesso sem arrependimento e curas, muitas vezes, igual nós temos visto aí, a semente que cura a Covid-19, a água, o copo com água, e outras mais curas, né? Mas sem mencionar a salvação. A salvação da alma. A cura, ela é boa, mas a salvação é o que nós devemos buscar, porque é a sua eternidade. Como os 10 leprosos ao encontro de Jesus, Jesus liberou uma tão só palavra para aqueles 10 homens: vão e apresente-se aos sacerdotes. E eles foram, e a obediência deles fez com que eles fossem curados no caminho. Um deles voltou para agradecer, e Jesus sempre, quando ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou e te curou. Então, eu volto aqui a dizer, não tem coisa mais preciosa para Deus que a sua alma. Em nome de Jesus, aprenda de Deus, aprenda de Jesus, que tem um fardo leve, é manso, né? E ele pode te conduzir à salvação. Então, o que é melhor? É a reflexão que a gente precisa ter, essa consciência, viver Jesus na essência, como ele é. Porque coisas desastrosas têm ocorrido, como menção aqui feita aqui do versículo 14 desse capítulo que nós estamos estudando, que diz que os filhos de Cefo, eles foram expulsar demônios, mas eles mesmos, eles não criam em Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso, meus irmãos, minhas irmãs. O nome de Jesus é poderoso, independente do espaço físico onde você esteja. Se você disser a um mal
que representa o monte, precipita-te no mar, de imediato ele vai fazer aquilo que, segundo a palavra, transmite. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, o nome de Jesus, em qualquer lugar onde você clamar, com fé, o seu pedido, de imediato ele vai ser atendido. E esses varões, aos quais eu li aqui no versículo 14, quando eles, sem Jesus, foram falar, olha, em nome de Paulo, né? E por Jesus, a quem Paulo prega, e aqueles espíritos se apoderaram daqueles homens. Hoje, tem gente que acha, por ser filho de um líder importante religioso, muitas vezes ele vive uma vida dissoluta, por esses líderes. Não dá o exemplo que deveriam dar, ou se não, pelas simples crenças, esses filhos acharem que estão sob a cobertura da oração dos seus pais. O meu pai é pastor, meu pai é bispo, meu pai, então eu estou protegido, como que se os pais, a oração fosse um amuleto de proteção para respaldar o erro desses filhos. Meus irmãos, salvação é individual. Você, mãe, que se preocupa com a sua filha, busca Deus pela vida dela, muitas vezes ela já maior de idade, se você ensinou o caminho que ela deve andar, né? Porque a Bíblia diz, ensine a criança no caminho que ela deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, se você ensinou o caminho, busca pela vida dela, pela vida dele, pela vida do seu esposo, e você aparentemente não vê resultado, saiba de uma coisa: as suas orações, o que você confiou a Deus, Deus enviou anjos com salva de ouro para levar suas orações diante de Deus, ainda que diante de gemidos inexprimíveis. Chegou ao trono de Deus, viu? Creia nisso. E a resposta ao seu tempo, porque tudo é no tempo de Deus, para que as coisas cheguem aos seus devidos lugares. Então, eu quero dizer para vocês, confie, creia somente, porque Jesus é o mesmo. Hoje, Jesus é o mesmo. De ontem Ele é para sempre. É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo pode. Então, se você quer ser curado, Jesus pode te curar. Se você quer libertação para um ente familiar e nas suas dificuldades, Jesus pode libertar. Jesus tem poder para curar o corpo, tem poder para tratar das emoções pessoais, interpessoais, emocionais, afetivas. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.